das crianças. Em São Paulo, a Galeria do Rock também fez uma homenagem ao rei do pop. Esta estátua de 1,70 m fica em exposição até o fim de julho. O vocalista Tony Martin, o de Michael Jackson, deve ser velado. A Ford está com 11 mil ingressos, deverão ser distribuídos de graça para os fãs. Essa informação foi divulgada agora à noite pela empresa dona do Staples Center, o local onde Michael Jackson ensaiava para a sua próxima turnê. Muitos fãs se perguntam como teria sido a volta de Michael Jackson aos palcos 12 anos depois da sua última turnê. Um vídeo divulgado hoje dá uma pequena ideia do que seriam os shows em Londres este mês. Uma imagem bem diferente do que as pessoas ligadas ao astro faziam dele na intimidade. O ilusionista Uri Geller disse que pediu para o amigo procurar ajuda médica, mas que ele não escutava. Segundo Geller, poucas pessoas do círculo pessoal de Michael estavam dispostas a confrontá-lo sobre o uso excessivo de remédios. Nobody could say no to Michael Jackson. Ainda não está confirmado que essa tenha sido a causa da morte, mas a investigação vai cada vez mais nesta direção. Hoje, a polícia de Los Angeles pediu para o Departamento Antidrogas da Justiça Federal entrar no caso. As informações sobre velório e enterro ainda estão muito desencontradas. Uma das possibilidades é que o corpo seja velado numa cerimônia pública na terça-feira de manhã da próxima semana, aqui no Staples Center, uma casa de shows no centro de Los Angeles. Mas faltaria ainda a aprovação da mãe de Michael Jackson. O problema é que a informação é de Randy Phillips, o dono da casa de espetáculos, que tem total interesse que o velório seja feito aqui. Por via das dúvidas, a polícia já está aqui posicionada e começou a bloquear as ruas que ficam em volta da casa de shows. O Staples Center é a casa onde jogam os Los Angeles Lakers. Tem capacidade para 20 mil pessoas, o que é pouco para a legião de fãs de Michael Jackson. Por isso, segundo o proprietário do Staples Center, o velório seria transmitido em telões, numa praça ao lado, para milhares de pessoas. A única coisa que parecia definida depois da morte de Michael, a guarda dos filhos, sofreu uma reviravolta. A ex-mulher do cantor, Debbie Rowe, disse hoje a um canal de televisão que vai brigar pelos 2 filhos na justiça, contestando o testamento deixado pelo ídolo que nomeava a mãe, Katherine Jackson, como a guardiã das crianças. Nesta quinta-feira, as duas partes pediram o adiamento da audiência que vai definir quem vai ficar com os filhos de Michael. Por enquanto, eles continuam com a avó paterna. Debbie Rowe disse que está disposta a até fazer um exame de DNA para provar que é a mãe biológica deles. Em Washington, o presidente Barack Obama falou pela primeira vez sobre a morte de Michael. Disse que o astro vai entrar para a história como um dos maiores nomes do entretenimento e confessou ter crescido ouvindo o ídolo. Still have all his stuff on my iPod. E no próximo bloco você vê mais um trecho do ensaio de Michael Jackson 2 dias antes de morrer. São quase 2 minutos de imagens. E também no próximo bloco, o Corinthians passou o dia para o que seria sua nova turnê. Uma boa noite para você e até amanhã.
Nomes falsos para comprar medicamentos de venda restrita. E o último ensaio do rei do pop. No Jornal da Record. Ídolos da música pop de todos os tempos. A infância marcada pela fama e pelos traumas. O fenômeno que revolucionou a dança e a arte dos videoclipes. Uma carreira reconhecida pelo talento. Uma vida manchada por escândalos. A família, os fãs, a saudade. Repórter Record, neste domingo, 6 da tarde. Chegou o álbum de figurinhas, o mundo conheceu os últimos passos de Michael Jackson. 2 dias antes de morrer, o ídolo mostra disposição no palco. Bem-humorado, ele canta e dança junto com os bailarinos uma versão da música They Don't Really Care About Us, do álbum History, o mesmo que teve um clipe filmado no Brasil. Neste outro vídeo, gravado há 3 meses, o astro seleciona os dançarinos para a série de shows que aconteceriam este mês em Londres. As imagens foram feitas durante os ensaios no Staples Center Arena, em Los Angeles. E, ao que tudo indica, neste local também será realizado o funeral do ídolo. O ginásio, casa do time de basquete Lakers, tem capacidade para 20 mil pessoas. A imprensa americana divulgou que a visitação pública deverá começar às 10 horas na próxima terça-feira. Mas a família ainda não confirmou esta informação. Incertezas também em relação à guarda dos 2 filhos mais velhos de Michael Jackson. Nesta quinta-feira, Debbie Rowe disse que vai lutar pela custódia de Prince Michael e Paris Michael. Debbie afirmou que fará qualquer exame que for preciso para acabar com os rumores de que ela não é a mãe biológica das crianças. A Justiça de Los Angeles adiou a audiência que vai definir a guarda permanente dos 3 filhos de Michael Jackson. Quem está com as crianças neste momento é a avó, Catherine Jackson. Desejo do cantor escrito no testamento de 2002. O site de celebridades TMZ divulgou informações de um outro documento escrito por Michael Jackson. Ele declarou que queria deixar 40% dos seus bens para os filhos, 40% para a mãe e 20% para instituições de caridade. A polícia ainda não sabe a causa da morte, mas descobriu que o músico usava nomes falsos para comprar remédios proibidos, segundo informações divulgadas por um ex-guarda-costas dele. O médico dermatologista do cantor, Arnold Klein, que está sendo acusado de ter receitado medicamentos perigosos a Michael Jackson, conversou com a imprensa americana nesta quinta-feira. Ele disse que era um grande amigo do cantor e negou qualquer responsabilidade na morte do ídolo. Nós conversamos agora ao vivo com a correspondente do jornal do SBT, que está em Los Angeles, Renata Pereira. Renata, afinal, a família de Michael Jackson já confirmou o velório no ginásio Staples? Boa noite, Nascimento. Agora sim é confirmado, para a alegria dos fãs e amigos de Michael Jackson que estavam angustiados por aqui sem saber onde que seria essa última homenagem ao ídolo. Na próxima terça-feira, depois das 10 horas da manhã, o ginásio Staples Center vai ser aberto ao público. Esse ginásio é a casa do time de basquete LA Lakers. O representante dos Jacksons falou agora há pouco que 11 mil entradas serão distribuídas ao público gratuitamente. Bom, e a partir de quando serão distribuídos esses tickets, Renata? Bom, ainda não se sabe, Nascimento. Nesta sexta-feira, o advogado da família, Ken Sunshine, vai falar com jornalistas para explicar todos os detalhes sobre o funeral de Michael Jackson. Mas a imprensa americana já divulgou que um caixão de bronze, no valor equivalente a R$50 mil, já foi encomendado pela família. Informações sobre o enterro é que ainda não foram confirmadas. Renata Pereira, SBT, Los Angeles. Obrigado a Renata Pereira, nossa correspondente em Los Angeles. A justiça negou liberdade ao homem acusado. Em testamento feito em 2002, Michael Jackson pede para que a mãe dele, a avó das crianças, cuide dos 3 filhos. A justiça terá que dizer o que é mais importante, o desejo de Michael ou o direito da mulher, que diz ser a mãe biológica dos 2 filhos mais velhos do cantor. E depois do cancelamento do velório em Neverland, todos os preparativos foram transferidos para este ginásio, aqui em Los Angeles. Bom, a família, se não mudar de planos mais uma
uma vez, deve abrir o funeral na próxima terça-feira. Um site acaba de divulgar que o caixão de Michael Jackson vai custar 25 mil dólares. Será de bronze e ouro. Os detalhes com o repórter Carlos Dornelles. Novos preparativos começaram do zero desde ontem. O ginásio onde o corpo de Michael Jackson ficará exposto ao público está sendo preparado para um grande e histórico evento. O estádio tem capacidade para quase 20 mil pessoas e regularmente é utilizado pelo time de basquete do Los Angeles Lakers. Esta é uma área que está sempre movimentada, mas não hoje. Olha só para esse lado aqui, ó. Essa avenida fica no coração de Los Angeles, extremamente movimentada num horário como agora, 11 horas da manhã. Tráfego intenso. Agora está assim, ó. Desse outro lado, também, ó. Tudo fechado pela polícia. Esta segurança do ginásio diz que tudo foi bloqueado ontem à noite e só sabe que tem ordens para não deixar ninguém passar, nem a imprensa. Mas é nesse outro local, se não houver novos imprevistos, que deve acontecer o funeral do cantor. Aqui está enterrada a avó de Michael, por parte de mãe. O cemitério fica pertinho de Hollywood, numa das áreas mais nobres de Los Angeles. Aqui estão sepultadas algumas das estrelas mais famosas do cinema, como Clark Gable, Humphrey Bogart e Walt Disney. Hoje, os primeiros caminhões de televisão já começaram a se instalar em frente ao cemitério, que se estende por vários quarteirões de gramados e colinas. A imprensa destacou até as imagens do caixão em que o corpo será colocado. Com as indefinições do funeral, muita gente não sabe o que fazer. Esta dona de casa, amparada pelo filho, viajou mais de 500 quilômetros. Às lágrimas, ela diz que gostaria de ir ao funeral na semana que vem, mas acha que não poderá ficar tanto tempo aqui em Los Angeles. Esta cozinheira viajou 8 horas, veio do norte da Califórnia para o velório em Neverland. Agora diz que vai ficar em Los Angeles o quanto for necessário. O presidente americano falou sobre a morte de Michael Jackson. Barack Obama diz que cresceu ouvindo o cantor e que ele vai entrar para a história como o maior artista de todos os tempos. Já a ex-mulher de Michael Jackson, Debbie Rowe, falou pela primeira vez desde a morte do cantor. Numa entrevista à rede americana NBC, ela disse que vai lutar sim pela guarda dos 2 filhos. Está disposta a fazer exames de DNA para provar que é mesmo a mãe biológica das crianças. Se dispõe até a ficar com a guarda do 3º filho, cuja mãe é desconhecida. Também vai pedir uma ordem judicial para manter o pai de Michael afastado dos netos. A imprensa americana divulgou uma estimativa da herança de Michael Jackson. Chegaria perto de R$1 bilhão, mas ninguém sabe com exatidão. Mas mais misteriosos são os sentimentos de Joe Jackson, pai de Michael, não só pela exclusão do testamento, mas acima de tudo porque o filho demonstrou, até o fim da vida, uma profunda mágoa pelas violências físicas e psicológicas que disse ter sofrido do pai. Carlos Dornelles, de Los Angeles, para o Jornal da Record. E hoje um amigo que conviveu e trabalhou com Michael Jackson por 10 anos fez uma revelação sobre a vida particular do cantor. Disse que nos últimos anos ele estava namorando um amor secreto, uma mulher que esteve com Michael várias vezes e que era amada por ele, segundo esse amigo. Também foram reveladas ao mundo hoje as imagens dos últimos momentos de Michael Jackson no palco, aqui também neste estádio onde ele ensaiava para a turnê de Londres. O clipe, gravado 2 dias antes da morte do cantor, mostra Michael animado. Todo mundo se pergunta, o cantor estaria sob efeito de remédios? Sofreu uma overdose? Nas gravações, ele aparece bem disposto, canta e dança com os bailarinos. O astro no centro do palco. Neste clipe gravado 2 dias antes de morrer, Michael aparece cantando e dançando. 3 meses antes, nesta outra gravação, ele está na plateia, atento à performance dos bailarinos. Sobe ao palco para conversar e comemorar com a equipe. Os organizadores do show afirmam que o cantor estava em excelente forma. Um dia antes de morrer, teria dito que estava preparado para a maratona de apresentações. Queria fazer uma volta triunfal. Mas é cada vez mais forte a suspeita de que Michael trabalhava sob efeito de fortes remédios.
O Departamento de Combate às Drogas nos Estados Unidos entrou nas investigações depois que receitas e remédios foram apreendidos aqui na casa do cantor, onde ele sofreu a parada cardíaca. Os investigadores querem saber se Michael recebia ajuda de médicos e farmácias para ter acesso a remédios controlados e muito fortes, como sedativos, analgésicos e antidepressivos. O site de notícias TMZ, o primeiro a noticiar a morte do cantor, afirma que Michael Jackson usava até nomes falsos para conseguir os remédios. O gerente de uma clínica médica e guarda-costas teriam participado do esquema. Matt Fitz foi segurança de Michael por 10 anos em Londres. Conta que já recolheu seringas e remédios no quarto do cantor. O amigo de Michael, Uri Geller, diz que o rei do pop amava a vida, mas não conseguia largar os remédios. Você vai se matar. Procure tratamento. O irmão do astro, Jermaine Jackson, acredita que a pressão dos negócios pode ter feito Michael se descontrolar. Jermaine correu para o hospital quando soube da morte. Emocionado, contou como se despediu do irmão. Eu beijei ele na testa e disse: Michael, eu nunca vou te deixar. E você também não me deixará. I'll never leave you. You'll never leave me. E agora uma história bem brasileira. Os bombeiros e o serviço de atendimento de